O Botafogo quer reencontrar aí as vitórias. O Botafogo vinha de 8 resultados consecutivos em relação à invencibilidade. Perdeu, é bem verdade, no final de semana para o Cruzeiro, aqui no Newton Santos. Hoje recebe o Bahia logo mais pela Copa do Brasil, mudando de competição. É bem verdade também que o Arthur Jorge poupou alguns jogadores no final de semana. Tinha jogadores também suspensos, como o Marlon Freitas e o Cuiabano. Hoje os dois retornam ao time titular e, além deles, os jogadores poupados também voltam a ficar à disposição, como o Alexander Barbosa, o Luiz Henrique no ataque. São opções aí para o Arthur Jorge, que é claro, só vai falar qual vai ser o time titular hoje horas antes do jogo, já é um costume aí do treinador português, mas que a gente espera que esses jogadores retornem para reforçar a equipe. Bom, o principal dúvida aí do Arthur Jorge para o jogo de hoje deve ser no setor ofensivo. Isso porque ele tem muitas baixas, além aí do Júnior Santos e do Eduardo, que são lesões um pouco mais sérias. Ele também não tem alguns outros jogadores ainda lesionados, como o Jefinho e também o Matheus Nascimento, que há algum tempo já não figuram no quadro do Botafogo. Hoje ele deve ter o Savarino e o Tiquinho Soares no time titular. O Luiz Henrique também voltando a ficar à disposição, deve estar no time titular. E a dúvida é se ele vai manter o Tietê jogando na ponta ou se o Igor Jesus permanece ao lado do Tiquinho Soares. Já do lado do Bahia também vai ter algumas mudanças nessa equipe aí, porque o Rogério Ceni tem jogadores que ele poupou no final de semana e que voltam a ficar à disposição. Entre eles o Everton Ribeiro, muito conhecido do torcedor carioca. O Jean Lucas também é um dos jogadores que estão voltando ao time, cumpriu suspensão no final de semana. Portanto, esse time do Rogério Ceni também deve ter jogadores descansados da última rodada do Campeonato Brasileiro. Uma última questão, GV, é que ainda nesse Campeonato Brasileiro, aqui no primeiro turno, foi o Bahia quem venceu o Botafogo por um resultado de 2-1. Portanto, nesse ano, as equipes já se enfrentaram aqui no Newton Santos, levou a melhor o tricolor baiano. A gente espera que hoje seja um pouco diferente, que o Botafogo consiga o resultado. Uma outra questão que também está sendo tocada aí nos últimos dias é porque o John Textor deu aquela declaração há cerca de 2 semanas sobre manter um teto salarial no futebol brasileiro, que isso manteria também a competitividade das competições nacionais. Ele citou o time do Bahia quando deu essa declaração, dizendo que o Bahia hoje, que tem o investimento do Grupo City, seria muito superior às outras equipes pelo poder aquisitivo, caso não se tivesse um teto salarial no futebol brasileiro. Então, mais uma declaração do John Textor que vai mexendo também o futebol brasileiro nos bastidores, além das 4 linhas. Mais um detalhe para esse confronto de logo mais pelo jogo de ida da Copa do Brasil, GV. Muito bem, Thiago Carvalho. Olha, procure proteção, bote a sua capa, porque tá chovendo bastante no Rio de Janeiro. Aí daí eu chamo de Enzo, vocês falam que eu sou o que eu pego no pé. Esse é o nosso Thiago Carvalho, no sol, na chuva, na neve, sempre trazendo todas as informações. Obrigado, Smurf. Bom trabalho. Bom, vamos ao que interessa. Hoje temos Igor Dorileu aqui com a gente. Foi engraçado ontem, eu não posso falar isso não. Ligamos pro Flávio Amêndola ao vivo, depois você assiste. Qual foi o contexto? Eu e o Ferrugem. Dorileu, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Sempre um prazer. Thiago trouxe todas as informações aí dos confrontos anteriores. Não é um jogo fácil. Você acha que a macetada que o Cruzeiro deu no resultado, no placar, porque a gente falou aqui ontem, né, Nando? No campo, até me bateram um pouco na internet, que era 3-0 injusto. Eu achei o 3-0 injusto. Achei que o Botafogo jogou para empatar, pelo menos. O Cássio fez, talvez, tirando o jogo do Chelsea, lá da final, uma das melhores partidas da vida dele, né, contra o Botafogo. Você acha que isso abala alguma coisa o Botafogo pro jogo de hoje? Ou não, o Botafogo segue firme para tentar avançar na Copa do Brasil? Boa tarde, pessoal que está em casa também, GV. Eu acho que não vai abalar, não. Mas é importante que o Botafogo dê uma resposta logo em seguida, logo depois de ter uma derrota tão marcante contra o Cruzeiro. Eu concordo com você. Acho que o placar dessa partida do Cruzeiro contra o Botafogo foi um pouco enganoso. O Cássio fez a melhor partida de um goleiro que eu vi nesse Campeonato Brasileiro. Hoje o Botafogo já tem a volta de algumas peças importantes. O Cuiabano volta na lateral, o Marlon no meio de campo, o Luiz Henrique, que foi poupado contra o Cruzeiro, vai retornar ao time titular. Então, mesmo com muitos desfalques, o Botafogo vai começar a ter de novo a base daquele time que vem fazendo um grande campeonato brasileiro. Então, acho que por isso tem condições de fazer uma partida melhor do que fez contra o Cruzeiro e ter uma noite mais feliz com um goleiro não tão inspirado do outro lado. Hoje é o Marcos Felipe, com todo respeito ao Marcos Felipe, a gente sabe que o Cássio é um goleiro de uma prateleira maior. Com certeza tem partidas mais marcantes que o Marcos Felipe. Acho que o Botafogo, se o Botafogo tiver o volume que teve contra o Cruzeiro, vai pelo menos deixar 1 ou 2 golzinhos ali no Bahia. Muito bem, a única coisa que eu peço a Papai do Céu é que o Botafogo não joga de short branco. Sabe por quê, né? Porque tá chovendo. Pedrinho, tá chovendo, Pedrinho.
Se o Botafogo jogar de short branco Dá. e o Alexander Barbosa aparecer, aí, Fernandão. Aí Mas não vai jogar não, porque o uniforme do Bahia é bem o diferente. nome diz Bahia deve diferente. jogar de branco, né? Botafogo Provavelmente com esse joga aí. de branco. Só se o Bahia jogar de short azul escuro, aí John pode Textor! acontecer. John, por favor, short branco não. Ou então deixa o Alexander Barbosa no banco, pra gente não passar vergonha. ajuda aí, ô. Fernandite, vamos lá. Rogério Ceni é um cara muito pragmático. A gente conhece o Rogério como treinador, inclusive campeão brasileiro pelo Flamengo, bons trabalhos, Fortaleza, excelente trabalho. E no Bahia encaixou. Tanto que o Bahia figura ali na primeira página do Campeonato Brasileiro. Qual o tamanho da dificuldade do Botafogo hoje pro torcedor que está tenso em casa? Boa tarde. Boa tarde para esse povo maravilhoso que nos acompanha. Dori, sempre bom ter você aqui, querido. É um jogo muito difícil. O Dori falou essa parada de virar a chave e fazer um bom jogo. O Botafogo tem que tomar muito cuidado porque a Copa do Brasil é diferente do brasileiro. São 2 jogos, 180 minutos. Não vencer hoje não é o pior dos mundos. A gente entende que o Botafogo joga em igualdade de condições contra qualquer adversário, seja dentro ou fora de casa. É entender que se vencer o jogo, melhor, mas perder é muito pior. Tem que ter a consciência disso, tentar segurar um pouco o ímpeto. Claro que você vai entrar com a mesma intensidade, tentando fazer as jogadas, mas ter a consciência, ter a ideia de que o jogo não só se define hoje. É um jogo de 200 minutos em que o que acontecer nesse período, nesse tempo, vai definir quem vai para a próxima. Não dá para sair totalmente esbaforido, tentando resolver desde o início, porque pode ser contra-atacado. O Bahia é uma equipe muito qualificada tecnicamente. Letal. Não. E pra frente, principalmente. Isso, né? e costuma ter a bola, mesmo jogando fora de casa. Fez isso contra o Botafogo aqui, fez contra o Flamengo também no Maracanã. Contra o Botafogo, eu acho que o Bahia ganhou 2 Ganhou de Venceu. 2-1. No Engenhão. Tinha sido a única no Newton. derrota do Botafogo em casa até o Cruzeiro. Isso aí. E no Maracanã contra o Flamengo, também teve mais posse de bola que o Flamengo, se eu não me engano. Foi. Dificultou bastante. Só que dá ao Botafogo uma coisa que ele não tinha contra o Cruzeiro: o contra-ataque. Quando o Arthur veio pro jogo do Cruzeiro, ele pensa no jogo de posse de bola. Ele é o Marçal da esquerda, é o Savarino na esquerda também mais à frente, é o Oscar na direita. É um jogo de posse de bola em que você vai estar em cima do adversário. Romero na direita. Romero na direita. Você tem o controle do jogo. Esse jogo é diferente. Hoje ele tem um contra-ataque. Tem a profundidade do lado esquerdo com o Cuiabano, do lado direito com o Luiz Henrique, que a gente sabe que tem feito a diferença nos jogos do Botafogo. É um jogo bem diferente, de contextos diferentes, só que tem que entender que é uma partida decidida em é uma classificação decidida em 2 jogos. Você falou bem aí, contra o Flamengo, para mim, o Bahia foi melhor. Foi aquele jogo que o Davi Luiz fez um gol aos 94, 95, já nos acréscimos. O Bahia jogou uma bela partida no Maracanã contra o Flamengo. Tô com o Derileu, é um time muito ajustadinho. Rogério tem o time na mão, é um time que sabe o que quer dentro do jogo, que é importante. Vamos botar o campinho do Botafogo aqui para a gente ter a prévia do time que enfrenta o Bahia City mais tarde. O treinador é o Arthur Jorge, John que está muito bem no gol, Damian Soares, Bastos e Alexander Barbosa. Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Tietê, Tiquinho Soares e Savalindo no ataque. Doria, esse é o melhor Botafogo? Eu acho que sim, GV. Sem o Júnior Santos, sem o Jefinho, eu acho que esse é o melhor Botafogo. No final de semana, ele optou por entrar com Igor Jesus, junto do Tiquinho. Eu, particularmente, acho que o time fica um pouco lento nessa formação, com 2 centroavantes. Então, eu entraria dessa forma mesmo, com o Tietê aberto pela esquerda, fazendo um meia pela esquerda. E aí o Savarino vem por dentro ajudar o Tiquinho Soares. O time fica mais leve, fica mais móvel. Eu entraria com esse time aí, até porque com o Tietê atuando daquele lado, foi o que o Fernandão falou. Ele traz para o meio e abre espaço para o Cuiabano jogar em profundidade por ali. O Cuiabano faz muito bem, né? Já deu algumas assistências e fez gols assim. Então acho que essa é uma boa formação para hoje. Não, e dentro desse contexto a gente tem que entender que o Botafogo ele ataca de uma forma e se defende de outra. Na fase defensiva vai ser no 4-4-2, com o Savarino vindo por dentro ou mesclando com o Tietê, quem tiver pelo setor posiciona. Mas quando o ataque é diferente, o Damian, como é um cara que consegue fazer essa profundidade, mas não tem muito como característica, já é um cara mais velho, ele vem por dentro para liberar o Cuiabano para atacar. O Tietê vindo para dentro, libera a passagem do lado ou por dentro, com o Savarino, que é um cara muito versátil, ele é um cara muito de construção. Ele pode baixar aqui para o meio campo, como pode pisar na linha, como no último gol do Cuiabano, que o Tiquinho estava pisando na linha e o Cuiabano fez a profundidade por dentro, recebeu a bola e fez um belo gol no último jogo, no penúltimo jogo do Botafogo. É entender que o Botafogo tem tudo para vencer esse jogo, tem o seu melhor time, concordo, que é o melhor Botafogo que o Arthur tem hoje,
só que tem que estar muito atento com relação à paciência, mesmo quando não tem a bola. O Botafogo fez isso no início, na chegada do Arthur, era um time muito mais de reação, foi se construindo, ganhando confiança para poder ter a bola e hoje sabe jogar das duas formas. E a gente espera que ele consiga ter muito equilíbrio defensivo e força no contra-ataque para poder fazer os gols. Dorileu, você que está sempre cobrindo o Botafogo, está sempre familiarizado com tudo que acontece lá, se o torcedor do Botafogo hoje pudesse escolher um título para 2024, qual você acha que o torcedor escolheria? GV, eu acho que é a Libertadores, pela importância do torneio, um torneio que o Botafogo não tem na sua galeria, dos 12 grandes é o único que ainda não conquistou, então acho que é a Libertadores. Mas o brasileiro, pelo que aconteceu no ano passado, a torcida está um pouco engasgada. Entre brasileiro e Copa do Brasil, você acha que... Brasileiro. Acho que desses três, a Copa do Brasil fica numa terceira O nosso prateleira. presidente André Bessa disse que preferia a Copa do Brasil porque o Botafogo ainda não tem. Também é uma competição que o Botafogo não tem. Mas não sei, acho que competir com Libertadores é muito difícil. O Botafogo tem Libertadores não, né? Não. Tem a Comebol, que é um a Sul-Americana. Era a Sul-Americana da época, Eu acho que a Libertadores, pela importância, Copa do Brasil, brasileiro aqui em segundo e Copa do Brasil por último, embora qualquer um desses títulos seria muito... Você vai pelo tamanho, né? O Continental, pô. O Continental é sempre o mais importante. Matheus Martins, moleque também de Xerém, comprado pelo Botafogo junto ao Udinese, 10 milhões de euros, muito dinheiro. Rapaz, o John Textor, já viu aquele negócio que tem na Brasil, se o patrão ficou maluco? O John Textor tá maluco, né? Assim, de uma forma positiva, abriu o cofre, vai jogar no lugar de quem? Porque já vai faltar gente quando voltar Júnior Santos, quando chegar o Almada, vai jogar onde ali, gente? Me ajuda? Não, e acabou de vir um jogador que estava no Lyon, um atacante que estava no Lyon, acabou de chegar no Botafogo, se eu não me engano. Também. Olha, ele quer teto salarial, mas fair play financeiro não existe. Isso que eu ia falar. O John é malaco, mas velho. Fair play financeiro não existe. E ele tá certo. É ruim quando tu tá duro, quando tu tá com dinheiro, compadre. É bom jogador. É verdade. E o Botafogo joga com 4 atacantes, né? Então tem que ter realmente muita Final peça ali. Final de semana ruim pra quem tá duro, né, Pô, é ruim pra quem tá rezando pra chover. Tá rezando pra isso aí que tá acontecendo, pra chover. E é interessante porque ele vê de uma forma mais ampla as 3 competições com condições de ganhar. Não tem como você não dizer que o Botafogo tem condições de ganhar as 3 competições, porque tem elenco para isso. E com essa reformulação, trazendo caras importantes, o Alan ainda não jogou de titular. Acabou de chegar também. O Igor Jesus está tendo... Tem o Almada, que vai voltar daqui a pouco. O Almada acho que está jogando agora, inclusive, risco de ser eliminado. E o Botafogo está torcendo para a gente ser eliminado. Tudo que o torcedor do Botafogo quer. Pois é. Que é um jogador muito, mas muito interessante. Esse moleque é bom de bola. O Botafogo, inclusive, correu para tentar inscrevê-lo para o jogo de hoje, o Matheus Martins, que já seria importante, talvez, para entrar no segundo tempo ali, na vaga do Tietê. Na base no Fluminense, ele era reserva de quem, Joãozinho? Ele entrou no lugar do Luiz Henrique. Ele era reserva do Luiz Henrique no Fluminense. Luiz Henrique foi vendido, ele começou, aí que ele ganhou uma sequência como titular, foi muito bem, aí no final do ano ele foi vendido também para o Udinese. É isso aí, torcida alvinegra! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão, hoje é dia de oitavas de final da Copa do Brasil, hoje é dia de ver casa lotada. Newton Santos vai estar lotado de alvinegro e eu quero saber de vocês qual o placar que vocês acham que o Botafogo vai ganhar do Bahia. Nessa partida de logo mais, eu tô muito confiante e hoje só a vitória interessa. O técnico Arthur Jorge deve colocar algumas mudanças no time titular, né? Deve puxar para a ponta esquerda o Tietê, né? Centralizar ali o Tiquinho Soares ao lado do Savarino e o Luiz Henrique volta ao time, até porque ele foi poupado no jogo contra o Cruzeiro, né? Mas assim, eu tô muito confiante. Sabemos que a equipe do Bahia é uma equipe muito perigosa, né? Como dirigida pelo técnico Rogério Ceni, é um time que gosta muito da posse da bola, gosta muito de ter a bola, de girar o jogo para um lado e para o outro. É um time super perigoso que tem atacantes muito velozes, são jogadores muito inteligentes, só que eu acho que o Botafogo tem grandes possibilidades de sair hoje do tapetinho com resultado positivo. Alô, Tiquinho, hoje é dia de balançar redes, vamos para cima do Bahia com tudo. Eu tô muito feliz, já vou deixar logo meu placar aqui. Para mim hoje vai ser 3-1 Botafogo. Eu quero saber de vocês, quanto será o placar que vocês acham que o Botafogo vai fazer nessa partida de logo mais? Eu tô na expectativa, lembrando que hoje o Rio de Janeiro está com um clima chuvoso, só que isso não vai atrapalhar o desempenho do time dentro de campo.
pelo contrário, vai deixar os jogadores ainda mais ligados, 100% ligados na partida, porque nós sabemos que é um jogo de 200 minutos. A primeira decisão é aqui no Rio de Janeiro e depois o Botafogo vai sair daqui para decidir na casa do Bahia. Então, alô Arthur Jorge, vamos ter muita cautela, vamos jogar o que o Botafogo sabe em busca do resultado. Tem que fazer um resultado positivo aqui, nem que seja de 1-0. Eu dei meu placar de 3-1, mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil. Botafogo ganhando, vamos para lá para administrar e quando aparecer oportunidades, até porque o Bahia, se tiver perdendo, vai ter que sair pro jogo, o Botafogo mata no contra-ataque. Vocês concordam? E também quero falar também sobre essa chegada do atacante Matheus Martins. A diretoria alvinegra tentou, inscrever o atleta para essa partida de mais tarde, pelo menos para ele começar no banco de reservas, mas não conseguiu e assim, vai deixar para a próxima partida, pro jogo da grande decisão, que será lá na casa do Bahia. Eu tô muito feliz, Botafogo pagou cerca de 10 milhões de euros nesse jogador, muito bom de bola, cria também nas categorias de base do Fluminense. Então é mais um jogador pro ataque, torcedor alvinegro. Vamos torcer para que ele chegue e faça muito sucesso aqui no Glorioso. Eu tô indo nessa, galera. Se inscreveram no canal, é muito importante. Tá vendo esse botão vermelho aqui abaixo? Só clicar nesse botão vermelho, é de graça. Para vocês é só um clique e para mim ajuda demais o crescimento do canal. Deixa esse like humilde, ativa o sininho das notificações e também clica no joinha para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para milhares de alvinegros. Eu tô indo nessa, torcedor e torcedora. Fiquem com Deus!